tudo bem? Bom dia, você. Nossa Tobias, chegou o momento do seu interrogatório. Vou explicar para a senhora, o interrogatório é dividido em duas partes. Na primeira parte é feita a qualificação, vou perguntar alguns dados pessoais do senhor, e o senhor deve responder essa primeira parte. Em relação à segunda parte, vou perguntar para o senhor a respeito dos fatos, depois vou passar a palavra para o Ministério Público, para o defensor público, eventualmente, se os jurados quiserem fazer perguntas, também poderão fazer. Em relação à segunda parte, eu digo para o senhor tem direito de exercer o direito ao silêncio, e isso não será interpretado como uma confissão, nem usado de qualquer forma para prejudicá-lo, inclusive advertir isso aos jurados, né, que eventual silêncio não poderá prejudicar o réu. Então vamos dar início. O nome completo do senhor. Tobias Gonçalves Moreira. CPF. Número de O endereço. O Expresso. Interior de Concórdia. Tem número? Não tem número. Estado civil? Eu estou ajuntado. Não estou casado com papel. Tá. A escolaridade? Fui até o segundo, terceiro ano. Não sei muito bem. Do ensino fundamental? É. Tá. O nome do pai e da mãe? Meu nome é Gilmar Gonçalves Moreira. O nome do meu pai é Ademir Vargas. A profissão? Eu era servente de pedreiro. Estou por uma lesão na coluna. O senhor tem filhos? Tive um filho, mas faleceu. Já teve alguma passagem pela polícia? Quando eu era menor. Menor? Respondeu algum processo de ato profissional? Sim. Qual? Acho que fiquei um ano na feira. Em Concórdia. Tá. E No Surubi, acho. qual fato que tinha sido praticado? Tinha sido por língua, lesão corporal também. Agora vamos passar para a segunda parte do interrogatório. Vou ler aqui a denúncia para o senhor. Pergunto primeiramente se o senhor vai falar ou vai permanecer em silêncio. Gostaria de falar. Perfeito. Então vou ler aqui os fatos que são imputados ao senhor e depois vamos prosseguir, tudo bem? Então consta aqui da denúncia, não é muito longa, tá? Consta aqui da denúncia que na data do dia 1º de janeiro, após a 1h da manhã, na residência localizada na rua Pedro Bob Norte, número 1, no distrito de Tamanduá, aqui no município de Concórdia, o senhor, com a intenção de matar, desferiu vários golpes contra David Rodrigo Vicini, ocasionando lesões que resultaram na morte da vítima no dia 4 de janeiro de 2019, no Hospital São Francisco. Então, consta dos autos que o David encontrava-se na sua residência, na companhia de Emílio Weber, quando, por volta de 1h da manhã, o senhor chegou ao local visivelmente alterado, trazendo consigo uma garrafa de vodka. Na ocasião, o denunciado foi retirado, o senhor, no caso, foi retirado da residência por 2 vezes, por Emílio Weber, mas após a insistência foi aceita pela própria vítima, de modo que todos passaram a consumir bebida alcoólica que o senhor havia levado. Depois que o Emílio foi embora, teria ocorrido uma discussão entre a vítima e o denunciado, tendo em vista que a vítima se negou a emprestar dinheiro ao senhor, o denunciado. O qual, utilizando-se de uma garrafa de bebida que trouxe consigo, desferiu um golpe na cabeça da vítima, causando sua queda, a queda da vítima, que é o David. Ato contínuo, o senhor teria passado por desferir pontapés e chutes, especialmente na região da cabeça e costela do ofendido, ocasionando ferimentos que foram a causa eficiente da morte da vítima, conforme o laudo pericial dos autos. Em seguida, o denunciado evadiu-se do local, sendo a vítima localizada ao amanhecer por Iracema Avanzo Vicini e Edson Somenzi, os quais a encontraram ainda com vida no interior da residência e chamaram a equipe de atendimento médico ao local. O David permaneceu internado por 4 dias, vindo a óbito em 4 de janeiro de 2019. O crime teria sido cometido com motivo fútil, considerando que o senhor provavelmente conhecia um benefício previdenciário que a vítima iria receber
E o senhor teria matado ela porque ela se negou a emprestar o dinheiro. E ainda o crime teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que, após a vítima cair com o primeiro golpe de garrafa, o denunciado continuou agredindo-a até que perdesse a consciência. Então, são esses os fatos que são imputados ao senhor. Eu pergunto se é verdade essa acusação que feita ao senhor. Não, mas... O senhor gostaria de esclarecer por que essa acusação está sendo feita ao senhor? Gostaria. Tipo assim, a minha família, né? A gente não morava em Tamanduá. Antes de morar em Tamanduá, a gente morava no Nova Brasília. Era um bairro mais humilde, né? Uma vila, né? Mais humilde, assim. Antes de chegar em Tamanduá, a Nova Brasília morava ali. E essa Nova Brasília ali onde eu morava ali é um bairro assim meio violento. Muitas pessoas bebiam, brigando, a polícia direta, então era um lugar ali já bem mal falado, sabe? E por conta dessa violência, eu, a minha mãe, meu padrasto e meu irmão resolvemos se mudar desse bairro e morar para Tamanduá. Só que em Tamanduá, assim, eu creio, dentro de mim, assim, profundamente eu creio, que é um povo assim unido. Assim, eu vou interromper um pouco o senhor. Eu queria saber a respeito dos fatos que eu ia aqui para o senhor, tá? Então o senhor diz que essa acusação não é verdadeira. E eu perguntei por que será que essa acusação está feita ao senhor? Porque estão dizendo que o senhor matou o senhor David. Então vamos concentrar no fato. Eu creio porque é por raiva mesmo, comigo, minha família. Eu creio que é, tipo, estão tentando me incriminar uma coisa que eu não fiz. Uhum. Por que teriam raiva da família de José? Quem teria raiva? Por isso, tipo assim, como eu falei, por eu não ser nascido e criado ali, que nem o outro que estava aqui, eu esqueci o nome dele agora, que eles tinham a galerinha deles. Porque o senhor seria de fora. Eu seria de fora. Nós seria, nossa família seria uma família de fora. O senhor conhecia o David? Conhecia. Mas não era assim, que nós estávamos falando, que eu era amigo dele, assim. Eu até tinha um pouco de medo dele, né? Por que o senhor foi na casa dele, então? Antes disso, a gente começou a se conversar. Né? A gente não conversava, a gente não era muito amizade, a gente se conhecia, até a gente era vizinho, né? Mas ele vivia sempre bebendo, dava de volta para lá e para cá. E eu era meio receado, né? Assim, eu não puxava muita conversa com ele. Só depois que eu saí de Tamanduá, que eu fui morar para Boa Esperança, a gente começou, porque eu tinha que passar em frente à casa, né? Aí ele me chamava. Né? Então os senhores começaram a se aproximar? A gente começou a conversar. E no dia, então, naquela virada de ano, né? Que era uma virada de ano, de 2018 para 2019, o senhor foi na casa dele? Fui na casa dele. Sim. Que horas o senhor foi, mais ou menos? Acho que era passado meia-noite. Eu fui lá até para pagar uma dívida que eu devia para ele, na verdade. Eu tinha comprado uma camiseta e ele não tinha dinheiro para a bebida. Aí ele me vendeu uma camiseta e eu achei muito bonita, e aí eu estava trabalhando de cortar cana, né? E daí eu precisei de dinheiro, eu falei, não tenho dinheiro, né? Não tenho dinheiro, até meu irmão, mas tinha aí no mercado que eles estão falando aí, mas não tem nada a ver com a história. A gente foi no mercado, comprou umas coisas para virar do ano, carne, né? Bebida, peguei uma garrafa de bebida e tudo. E fui para casa, fiquei em casa, bebendo, quando aí chegou, passou da meia-noite, daí eu falei, não, eu tenho que passar lá, pedi até para o meu irmão me levar. Eu falei, mano, me leva lá que eu tenho que pagar o David. Daí eu já vou ficar lá um pouco. Ele disse, mano, eu não vou ficar em casa, aquele táxi sempre tinha se juntado comigo. E eu fui a pé até na vila, uns 3 quilômetros, eu fui até a pé na vila e chegando na casa, eu bati na porta, normal, bati umas 2, 3 vezes, na primeira ele não respondeu, na segunda também não respondeu, mas
mas eu vi que tinha voz dentro da casa, por isso que eu insisti em bater na porta. Aí depois ele falou assim, não, está aberta, pode entrar. Só que as luzes estavam apagadas, né? E eu entrei na casa e falei, Deus, eu trouxe um gole aqui para nós tomar. Vamos tomar um gole, eu trouxe teu dinheiro, eu vou te pagar. E ele ficou quieto, meio assim, me resmungou, né? Eu falei, mas tá dormindo, ó? Tu tá dormindo? Acorda aí, liga a luz aí, acorda aí para nós tomar um gole junto. E eu cutuquei ele, assim, não no momento nenhum, não de coisa, só cutuquei ele que estava deitado no chão, assim, no colchão. Eu cutuquei, eu falei, então, Deus, vamos, levanta aí, vamos tomar um gole. Aí nisso aí, esse primo dele, esse primo dele é amigo, acho. Amigo. Eu achava que era primo. Ele levantou, ele disse assim, tá louco, não sei o quê, meio que brigou, me treinou comigo, nem dei bola muito porque ele falou. Ele falou assim, é desse jeito, Davis, eu tô indo para casa. Daí ele pegou e foi para casa. Aí eu falei, levanta, vamos, senta aí, vamos tomar. E daí eu fiquei sentado com ele na cadeira de plástico. E aí assim, sentado assim, ele de frente para mim. Aí tinha tipo uma mesinha assim. E a gente conversando, liguei uma temporada, conversando, memorizado, tá tudo bem. Só que daí de uma hora para outra, ele começou a desabafar, falar coisas sem nexo, assim, tipo, começou a dizer que ele não aguentava mais ficar sozinho, que ele já estava cansado dessa vida, que ele tinha muita saudade do pai dele, o pai dele é falecido, ele tinha muita saudade do pai dele. Até eu me comovi naquela hora ali, eu falei, não, pode ter certeza que o lugar que tu está fazendo aí, tu está cuidando da tua casa, da casa do teu pai, está cuidando do lugar aí, é uma coisa boa, cara. Sei que um dia tu vai voltar normal, tu vai parar, cara, se internar, ou numa clínica, alguma coisa, tu vai se ajudar, tá falando. Então, os senhores estavam ali conversando de forma amigável, e daí, o que aconteceu? E daí ele, simplesmente, numa hora, ele ficou com os olhos tudo vermelho, abaixou a cabeça assim na minha frente, assim, ele ficou com os olhos tudo vermelho, e ele passou a mão nessa faquinha de serra, ele passou a mão na faquinha de serra e veio contra mim. Escreveu contra mim, eu consegui segurar a mão dele e tirar a faquinha na mão dele, caiu no chão essa faca. Nisso aí, eu acho que uns 3 socos, acho que mal, acho que pegou de graça por um, acho que nem acertou um soco. Nisso aí, ele se descuidou, se ele falou, e acabou caindo no chão. Aí nisso aí, ele me xingou, falou que eu ia passar aí na frente da casa, que ele ia me pegar, que não sei o quê. Aí eu disse, ó, desse jeito se não dá, cara, ó, desse jeito acabou a amizade, eu vou pegar e vou para casa. Eu peguei e vim para casa. Nisso que eu vim para cá, eu estava subindo para ir para casa, aí eu encontrei o Paulo Runner, né? Daí, até eu queria chegar na questão sobre esse Paulo Runner, eu queria chegar na questão. O senhor encontrou ele ou foi na casa dele? Não, passa em frente à casa, né? Passa em frente à casa. Nisso que eu estava passando em frente à casa dele, ele já estava saindo para fora da casa dele. Daí ele disse, ó, Paulo, eu acabei brigando com ele, cara. Ele me empurrou, me avançou ali, cara, tem que dar uns tapas nele ali. Eu falei, tapa, né? Ele disse, mas não dá nem bola. O Deus é assim mesmo. Uma hora ele tá de boa, uma hora ele tá acho que era umas 5, 6 horas. Você ficou bastante na casa lá, né? Não, ficamos bastante, bebendo, bastante. Até a garrafa nem estava tão fermentada, não. A garrafa estava cheinha, né? E a gente ficou ali horas e horas ali tomando, bebendo, conversando, desabafando para mim, eu conversando, dando conselho para ele e tudo. E daí eu falei que esse tal do Paulo Runner, esse senhor, que, na verdade, tudo isso está acontecendo. O que está acontecendo, que está arruinando a minha vida, que não consigo trabalhar, como eu falei passado, não consigo trabalhar, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu já fui ameaçado de morte várias vezes pelos parentes, primo dele, 2 primos dele, um que faleceu e um outro que mora em frente à casa dele, foi ameaçado de arma de fogo. Eu pergunto para o senhor a respeito dos fatos, se tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de esclarecer? Além do que o senhor já falou. Não, daí eu peguei e fui para minha casa, daí falei para minha mãe que briguei, mas em nenhum momento não tinha
sangue nenhum na minha roupa, não tinha nada, não desfile garrafada alguma na cabeça do dente, não dei facada por falar que eu dei facada, que eu fiz isso. Eu sei que às vezes a gente não pode lidar com suposições, né? Mas eu suponho que alguém fez isso e estava querendo me jogar contra a parede. O senhor saberia quem que pode ter feito isso? Olha, eu tenho na minha cabeça assim, algumas suspeitas, mas assim, sabe, é que eu não posso acusar, eu não posso falar foi você sem ter prova. Eu tenho que ter a prova primeiro para poder pegar e falar que foi essa pessoa mesmo que fez isso. Mas eu tenho suspeitas grandes, muito grandes. E uma delas é esse Paulo Wunder aí, que ele tinha muito ódio de mim e da minha família. Bom, eu vou passar a palavra agora ao promotor de justiça. O promotor, você tem a palavra. Excelência, eu não tenho perguntas, por favor. Defensor público. Bem rapidamente, o senhor falou que o Paulo tinha ódio de você e da sua família. Por qual motivo? Porque assim, como eu expliquei, o Paulo Wunder, ele é tipo assim, uma pessoa manipuladora. Principalmente ele gosta de manipular jovens de 16 anos. Ele tinha um rapaz que morava bem para baixo da minha casa, tinha uns 3 quilômetros. Mas como foi você, assim? O que ele fez? É porque eu fui devolver uma moto, que ele fez negócio com uma criança meu irmão tinha acho que uns 10 anos de idade. Ele negociou uma moto, acho que até era roubada essa moto. Ele negociou uma bicicleta nova que o meu padrasto tinha recebido, compraram a bicicleta para o meu irmão ir para a escola. E para ele viu a bicicleta, achou muito bonita e quis negociar com uma criança, que nem se governa, está indo na aula, né? E ele pegou e fez isso. Daí ele tem, eu peguei a moto, levei, porque o meu padrasto chegou cansado do serviço, falou, eu quero a bicicleta de volta. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, não, vai levar de volta. Eu levei lá, pois ele me avançou, perdão a palavra, ele estava sem roupa, estava só de casa do pai íntimo, né? Ele com as luzes todas desligadas dentro da casa dele, e ele me avançou, me agarrou, me pegou pela garganta, me deu um tapa na cara, me chamou de tudo quanto é lixo que podia me chamar. E ele pedia para o filho dele pegar a espingarda para ele me dar um tiro. Aí eu deixei moto, deixei tudo, eu vim para casa, até tentei chamar a polícia para vir, mas não deu nada. Por isso ele tem raiva da gente. Por isso, e a gente sabe dos podres dele que ele tinha o costume de mandar esse rapaz roubar, eram 2 irmãos, um também já é falecido. Eles roubavam toda a região lá de Alta Boa Esperança. Eles roubavam, quando menos eu esperava, era a gente batendo na porta da minha casa, perguntando onde que estão as coisas que vocês roubaram. Esse rapaz aí, ele é uma pessoa assim, ele queria dar uma vida, ele espalhou para Tamanduá inteiro, ele espalhou para Boa Esperança, Surubi, tudo quanto é lugar, ele espalhou aqui. Mais uma pergunta? Só isso. Deixa eu jurar, você tem algum voto a ser esclarecido? Não? O senhor? Vamos levar a caneta e papel ao jurado, pediu. Pode ser.
Bom, o jurado gostaria de esclarecimentos a respeito das pessoas suspeitas, que vários testemunhos comentaram que havia outras pessoas suspeitas de terem praticado o crime. Incentivado? Tudo bem, pode deixar, obrigada. Incentivado, se o senhor queria... Não, em nenhum momento eu fui incentivado a brigar com ele. Teria feito isso, o fato amando de alguém, a pedido, mediante pagamento? Não, em nenhum momento o interesse de denigrir a imagem dele, em nenhum momento fui com a intenção de fazer o mal para ele, como todo mundo está falando, né, que eu ia gritando na rua que eu ia pegar, que eu ia matar, que eu ia fazer isso e aquilo. Porque se eu fizesse isso, eles muito bem podiam ter chamado a polícia na hora para mim. Antes de acontecer o fato, eu já poderia estar preso. Então, eu acho que isso tem muitas coisas que eles estão falando, que estavam muitas coisas assim que não estão se encaixando. Tá. O senhor sabia do dinheiro que a vítima tinha para receber? De forma alguma, não sabia de dinheiro nenhuma, tanto que ele estava vendendo a camiseta dele para eu estava vendendo a camiseta dele para ele poder comprar uma bebida. Ele até falou, ou tu me arruma 30 pila, me dá um litro de bebida, tá tudo certo. Né? Eu disse, beleza, então beleza. Daí eu peguei, levei a camisa para fora. E outra coisa, eu em nenhum momento tenho alguma coisa contra ele, nunca contra a família dele, contra ninguém. Só a única coisa que eu quero poder é viver em paz com a minha família. Tá bom. Mais algum esclarecimento? Então, a instrução está encerrada. Fases, por isso que a senhora está aqui novamente, certo? É um outro momento do processo, porque agora estão presentes aqui os jurados que julgarão, né, essa causa. Meu nome é Annelise, sou juíza. Primeiramente, vou fazer uma qualificação da senhora, depois passarei a palavra para o defensor público, depois para o promotor, e ao final também pode ser que eu faça algumas perguntas, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Eu pergunto primeiramente para a senhora, a senhora é parente do acusado? Sou irmã. Irmã? Não, perdão, eu sou irmã da vítima, não sou parente do acusado. Vítima. Eu sou testemunha de acusação. Eu recebi errada a intimação. A senhora é testemunha da defesa, tá? Quem arrolou a senhora foi o defensor público, apenas para situar a senhora. Mas isso não deve impactar no seu depoimento. A senhora falará o que sabe de qualquer maneira para ajudar aqui na instrução desse processo. Tá ok. Sendo irmã da vítima, vou ouvi-la como informante, correto? Tudo bem, defensor, promotor? Tudo bem, Alguma? Ok. Antes de começar as perguntas, vou fazer uma qualificação, como eu já mencionei para a senhora. Então, o nome completo da senhora? É Doris Rejane Vicini. O CPF? 949-233-619-72. Tá. A idade? 49 anos. A residência? Rua Isidoro Maito, número 84, Concórdia, Centro. O nome do pai e da mãe? Elci Gonçalves Vicini e Ulisses Vicini em memória. A profissão? Eu sou corretora de imóveis. Tá bom. Exerce atividade aqui em Concórdia mesmo? Concórdia e Itapema. Eu divido a residência entre aqui e lá. Então, tá bom. Passa a palavra para o defensor público. Doutor, o senhor tem a palavra. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Gustavo, sou defensor público. Vou fazer algumas perguntas para a senhora em relação ao processo, ao caso, né? Para esclarecimento, a senhora já prestou alguns depoimentos para a juíza na outra fase e a senhora também prestou um depoimento na polícia, na primeira vez, dia 28 de janeiro de 2019. Esse é Na realidade, acho que foi quando eu fui fazer porque fui eu que fui dar entrada lá, quando aconteceu o fato e tal. Eu fui lá fazer uma acusação, no caso, né, porque ele não tinha morrido ainda, estava no hospital. Eu fui fazer uma solicitação de registrar um boletim de ocorrência, na realidade. Tudo bem. A senhora conhecia o Tobias já na época?
desse fato aqui? Eu conheci, assim, a mãe dele morou próximo da minha mãe, num período. Eu não lembrava dele. Tanto que quando eu vim aqui, foi a primeira vez que eu vi ele. Porque eu não sei se ele morava com a mãe naquela época ou não, mas se ele morava, ele era muito criança, eu não tenho lembrança. Eu já não morava mais lá com os meus pais, eu ia visitar e tal, mas eu nunca tinha visto ele lá na casa do meu irmão, não. Como eu já tinha encontrado alguns amigos, ele nunca tinha visto. Sim. Em relação ao seu irmão, meu interesse não é desqualificar jamais o seu irmão, só preciso saber de algumas informações, até porque a senhora já narrou isso, então é um complemento aos jurados. O seu irmão, ele tinha um problema de saúde em relação ao álcool? Tinha. Sim. A senhora pode narrar um pouco sobre esse histórico desse problema de saúde? Ele bebia, mas eu não vejo no que isso importaria nesse momento. Sim. Advirto a testemunha para que responda. Se for o caso de indeferimento da pergunta, eu vou indeferir. Tá. Então, com o máximo respeito. Eu não estou querendo desqualificar a pessoa, eu só preciso saber das informações. Ele tinha um problema com álcool, e isso era de conhecimento de todos. Tanto que, por isso, que o réu se encontrava no dia na casa do meu irmão, porque ele estava lá na noite do fato, porque ele chegou lá com uma garrafa de bebida, que era o que comprava meu irmão. Mas ele não saía mais de casa para beber. Ele estava na casa dele bebendo. Então, quem foi até lá, quem foi invadido, na sua privacidade, foi meu irmão. Quem foi macular o nosso lar, o lar da nossa infância, quem foi transformar numa cena de crime, Vou interromper a testemunha. Sei que é difícil, sei que é o seu irmão, a vítima, mas peço que apenas responda as perguntas, tá bom? Tá, ok. Certo. Como é que a senhora tomou conhecimento da situação? Eu fui avisada logo que encontraram ele, ligaram para minha casa. Sim. Quem ligou para a senhora? Minha tia. Qual o nome? Lori Gonçalves Moraes. E aí a senhora fez o quê? Eu fui ao hospital, porque eu moro próximo do hospital. Então, quando minha tia ligou, ela disse, vai até o hospital, que ele já está indo ao hospital com os bombeiros. E aí eu fui ao hospital. Em algum momento a senhora chegou a conversar com a Iracema? No dia, não. Depois, sim. Mas no dia, não. O que ela disse para a senhora? A Iracema me disse que passaram gritando na casa dela, que ela ouviu os gritos do Tobias correndo, e depois ela ouviu os gritos do pessoal que veio da residência onde o Tobias foi avisar o que tinha feito, porque o Tobias foi a uma residência e falou, vai lá ver que eu matei o Davis. Isso foi a Iracema que te falou? Uhum. Isso foi todos que falaram. Esse pessoal que foi, aonde o Tobias foi, o genro da Iracema, que mora próximo ali também, que foram os primeiros que chegaram no local. Sim. Tá? A Iracema era sogra de quem? Edson Somense. A senhora sabe se o Edson foi a primeira pessoa a entrar na casa? Eu não sei quem foi a primeira pessoa. Quem foi a primeira eu não sei, mas eu sei que foram... Eu acho que até quem foi a primeira pessoa, não sei se não foi aqueles que o Tobias foi até na casa. Eu não sei quem foi a primeira pessoa que chegou lá, isso eu não sei, porque eu não estava lá. Sim. Mas eu sei que a Iracema foi até o local, o Edson foi, a Lori foi, juntamente com o seu marido Eneu. E aí esse pessoal que me avisou, que já chamou bombeiros, que já chamou socorristas, esse pessoal que me avisou para mim ir até o hospital, que daí eu, sim, fui a pessoa que estava no hospital quando eles chegaram.
Sim, certo. A senhora chegou no hospital, como é que era a senhora conversou com o David no primeiro dia já? Sim. Ele estava conversando normalmente até o dia em que ele faleceu. Ele falou todo o tempo que ele estava no hospital, ele falou. Não era para falar, porque ele tinha 4 pontos quebrados da mandíbula, mas ele conversava. E o que ele disse? Que foi o Tobias. Certo, mas ele explicou como foi? Eu pedi, por que ele fez isso? O que aconteceu? Porque ele queria dinheiro emprestado, e eu não quis emprestar. E que foi o Tobias. E eu tentei entender melhor, porque eu achava que, por conta de um dinheiro que ele não quis emprestar, seria impossível que uma pessoa conseguisse fazer o que ele fez, deixar uma pessoa no estado que ele deixou. Mas ele dizia isso. Ele queria dinheiro e eu não quis emprestar. Na audiência anterior, que a senhora prestou depoimento, uma parte me chamou a atenção, eu queria um esclarecimento sobre o que foi dito, que a senhora falou que, conversando com o David, ele disse que não iria entregar alguém, que não iria entregar ninguém, que a senhora insistia para ele falar algo e ele não falava. É isso aí que eu acabei de falar. Eu tentei pesquisar ele, David, né? Só por isso ele não ia fazer isso contigo. O que aconteceu? Tu fez alguma coisa? Tem mais alguma coisa? E ele falava isso. Então, por isso que, de repente, eu até na audiência, eu coloquei alguns fatos que o senhor deve ter registrado também, que eu acho que tem mais gente envolvida. Eu coloquei o fato de que ele tinha um dinheiro para receber de um seguro, que, inclusive, esse seguro veio logo após o falecimento dele, que ele falava isso para todo mundo, e que, de repente, esse fosse o motivo, não só um simples empréstimo, que o Tobias quisesse esse dinheiro, porque também não posso assegurar, mas a casa estava bagunçada, porque eu entrei na casa após que aconteceu a morte, eu fui com um policial lá, o senhor Caveira, e a casa estava bem bagunçada. E o Tobias ficou muito tempo lá. O Tobias ficou a noite toda lá. O Tobias saiu de manhã cedo e ele chegou lá, era logo depois da meia-noite. Então, ele, de repente, procurou esse dinheiro, não sei, porque ele imaginava, de repente, que já tivesse vindo esse dinheiro. Eu vou fazer perguntas daqui a pouco sobre a situação da casa. Então, vou só para retomar aqui o seu depoimento na parte que a senhora estava falando. A senhora falou que acha que tem mais gente envolvida. A senhora, por que acha isso? Porque, como eu falei no depoimento, eu acho que o Tobias, sozinho, por mais que o Davis tivesse bebido muito, ele era um homem muito forte, com uma força descomunal, inclusive, que ninguém sabia de onde vinha. E ou naquela bebida tinha algo, naquela vodka que ele trouxe, naquela bebida que ele trouxe, ou sozinho, não sei se ele iria conseguir fazer tudo aquilo, inclusive pelo que o senhor vai me perguntar depois, sobre como ficou a casa. Tá? Porque vocês devem ter recebido as fotos da casa. Então, sozinho, eu não sei se ele faria tudo aquilo, porque eu acho que o meu irmão iria tentar se defender, e ele não tinha corte nenhum, ele não tinha machucado nenhum, ele não levou nenhum soco, nenhum coice, absolutamente nada. Quem não levou? O Tobias. Ele não tinha nada. Tá. Quando a senhora conversava lá com o seu irmão, nos primeiros dias, né? A senhora imaginava que ele iria se recuperar ou, pelo estado dele, achou que ele ia morrer? Sim, não. Eu imaginei assim que, na verdade, ele tinha muita pancada nessa região, né? Nessa região, como eu disse, ele estava com quatro locais quebrados. Ele estava muito machucado. Ele conversava, coisa que não era para ele fazer, mas ele fazia até muito mal, falava mal, porque com a mandíbula quebrada, né? Mas eu imaginei que ele fosse se recuperar. Mas
a forma como veio acontecer me leva a crer que, pelas lesões, né, ele deve ter desenvolvido algum coágulo ali, alguma coisa que veio, porque ele teve paradas, né? E isso deve ter sido em virtude dos ferimentos, né? Ele informou que se, antes de ser socorrido, quando ele estava lá na casa ainda, né? Se ele chegou a levantar, tomar banho no banheiro, coisa do tipo. Ele não me falou se ele foi tomar banho ou não, mas pelo estado da casa, ele foi até o banheiro. Porque o banheiro era um dos locais, inclusive, que mais tinha sangue. Então, ele tentou tomar um banho, ou não sei se o Tobias ficou lá todo esse tempo, daqui a pouco ele arrastou ele para o chuveiro, tentou lavar ele, não sei. Apenas interrompo para pedir que a testemunha fale apenas sobre os fatos e não sobre suposições, tá? Ok. Obrigado. A senhora falou na audiência anterior também que o David tinha amigos, assim, amigos que poderiam prejudicá-lo, que eram amigos, né? Mas que poderiam fazer mal para ele. A senhora sabe quais eram esses amigos que a senhora entende que... O réu é um deles. Sim. Esse. Outros amigos tinham? Não, na realidade o que eu quis dizer é que as amizades que ele nutria faziam com que ele tinha esse tipo de convivência. Conviver com o réu. É isso que eu quis dizer. A senhora falou também que encontrou um cinzeiro de forno lá no local da casa. Um cinzeiro? Um cinzeiro de forno do lado de uma parte do sangue ali. Não é um cinzeiro, é um cinzeiro metálico, né? Uhum. Pesado, isso. Qual era o tamanho desse cinzeiro, mais ou menos? Era consideravelmente um cinzeiro assim. Uhum. Era um cinzeiro pesado, um cinzeiro metálico pesado que estava próximo ali, que daqui a pouco pudesse ter sido usado como algo que... Mas não é para mim fazer suposições, então encontrei um cinzeiro próximo ao sangue, pesado. Uhum. A senhora conhecia o Paulo Wunder? Sim. Ele era amigo do... Convivia lá bastante na casa. Estava bastante lá no local, na casa do meu irmão. A senhora sabe se eles bebiam também juntos? Bebiam. Tá. Já estou finalizando, tá? Em relação a um outro ponto que a senhora falou, sobre o mercado que tinha lá. A senhora pode falar se uma outra pessoa poderia ter um envolvimento nisso, em relação a esse mercado? Nesse depoimento eu dei nome, inclusive, dessa pessoa. Tá, então a senhora pode falar de novo sobre esse ponto? Por que desconfia dessa pessoa? Porque houve, nesse depoimento eu perguntei se eu poderia falar uma coisa que eu tinha ouvido, mas que eu não sabia se era verdade ou não. Me falaram no momento que sim, que eu deveria falar. Então, esse proprietário desse mercado nos falaram, e não foi uma pessoa, foram várias pessoas, que ele havia pago o Tobias para fazer isso. Porque o David devia um valor lá de bebida, de coisas que pegava nesse mercado, que, na realidade, é mais um bar do que um mercado. Tá. E isso. É isso. Quem era a pessoa que supostamente teria feito isso? O nome dele é Adelar Kerber. Acho que é isso aí. Na verdade, chamam de Nene Kerber, por isso que eu não tenho certeza do nome dele, mas é Adelar ou Ademir, algo assim. Sim. Quais foram as pessoas que disseram isso que a senhora se lembra? Possa nominar? O Jonas,
que vai depor depois. E o Éder, que também vai depor depois. E outras várias pessoas falaram, e eu não tenho lembrança do nome, porque, inclusive, foi no momento do velório que falaram isso. Então, essas lembranças não estão... Quem falou, assim, eu não lembro, mas muitas pessoas falaram, várias pessoas falaram. Mas as pessoas falavam assim com que propriedade? Elas davam algum detalhe, uma explicação, ou era uma acusação? Não, elas davam que ele tinha pedido para... Mas que ele tinha pedido para ele quebrar as pernas do Davis. E ele tinha essa dívida, a senhora sabe? Se ele tinha uma dívida lá? Devia ter, não procurei saber. Todas as outras dívidas do meu irmão eu fui pagar. Essa não. Nem quis saber. Ele devia o que mais para os outros? Doutor, não sei se é Não. pertinente. Indefiro. Eu acho que tudo bem. Tá? Eu entendo, não estou querendo ofender a senhora. Você está ofendendo meu irmão, a memória Peço do meu que a irmão. testemunha se controle. As perguntas que estão sendo feitas dizem respeito ao direito de defesa do réu, que é garantido constitucionalmente. O réu não está condenado, ele está sob julgamento. Certo. Eu não tenho mais perguntas. Passo a palavra ao promotor de justiça. Eu não tenho perguntas, Excelência. Sem perguntas do juízo, declaro encerrado o depoimento. Os jurados. Perguntas dos jurados? Não? Então, declaro encerrado o depoimento do testemunha. O senhor é parente do acusado? Como? Se o senhor é parente do acusado. Não, eu sou amigo. É amigo? Conhecido. Visitam? Vizinho. Frequentam a casa um do outro? Sim, É? frequentava. Frequentava. Diante disso, irei ouvi-lo como informante. Então, o senhor será ouvido como informante. Isso significa que o senhor vai prestar o depoimento sem o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho. Ainda assim, peço que o senhor fale a verdade acerca do que lhe for perguntado, para que ajude na instrução do processo. Tudo bem? Tudo bem. Antes de passar as perguntas, vou fazer algumas perguntas pessoais para a fim de qualificação do senhor, tá bom? Então, seu nome completo, por gentileza. Emílio Weber. O CPF? Não sabe lembro. de cabeça? Tenho aqui. Pode consultar. Posso levar aí? Pode. CPF. Deixa eu achar. Então, CPF 923-764-01968. Pode se sentar. Obrigada. A idade do senhor? 52. Onde mora? Tamanduá. O nome do pai e da mãe? Florinda Weber e Alcino. A profissão do senhor? No momento, estou desempregado agora. Tudo bem. Agora vamos passar as perguntas. Apenas para situar o senhor, farei perguntas em primeiro lugar, depois passarei a palavra para o defensor público, depois para o promotor de justiça, e os jurados também, ao final, poderão fazer perguntas. Jurados querendo fazer perguntas, será por intermédio do juízo. Doutora, acho que eu começo a perguntar, não é? Que é testemunha da defesa. Só um minuto. Nos termos do artigo 473 do Código de Processo Penal, ele diz que, prestado o compromisso do jurado, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessivo e diretamente as declarações do ofendido.
se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Parágrafo 1º. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Excelência, o Ministério Público não se opõe, caso Vossa Excelência queira atender ao requerimento da defesa, de deixar a defesa perguntar primeiro, e Vossa Excelência só questionar ao final. Caso Vossa Excelência queira perguntar, também não me oponho. Claro, se as partes ficam de acordo, podemos fazer dessa maneira, então, apenas para explicar a minha primeira orientação, que é baseada no Código, mas, sendo assim, passo a palavra, então, para o defensor público. Obrigado. Bom dia, senhor Emídio. Bom dia. Meu nome é Gustavo, eu sou defensor público. Vou fazer umas perguntas ao senhor em relação ao processo que nós temos aqui, né, para resolver hoje. Queria saber que relação que o senhor tinha com o David. O senhor tinha uma relação de amizade, ou era próximo? Uma relação de amizade. Você conhecia ele há bastante tempo já? Bastante tempo. Quantos anos, mais ou menos, o senhor conhecia? Desde criança. Desde criança. E você frequentava a casa dele, ele frequentava a sua? Sim. Uhum. Ele tinha o hábito de beber com o senhor ou com outras pessoas? Tinha. Nós bebíamos, né? O senhor entende, pelo que sabe da história dele, ele tinha algum problema de alcoolismo ou ele bebia moderadamente? Não, ele bebia, né? Bebia, assim, mas não era, tipo assim, aquela loucura, né? Ele não tinha problema com alcoolismo? Não. Tá. Então, agora relacionado ao dia, né, feita a introdução, assim, sobre a sua relação com ele, aqui são fatos do dia 1º de janeiro de 2019, faz um tempo já. Consta na denúncia que o Tobias, que é o réu, teria matado o David, chamavam de Davis, né, com golpes, e que o senhor estaria lá momentos antes. O senhor pode relatar o que viu naquela noite? Não, eu vou te contar. O Davis estava lá no sábado, lá em casa, que era para ser a virada do ano, né? Uhum. E tinha uma cabeça de porco para comer lá na virada do ano, mas daí ele quis ir para casa. Eu já tinha tomado umas lá, e daí eu levei ele para casa. Deixei ele em casa. Aí eu voltei para casa. E daí, quando deu a virada do ano, nós em casa jantemos e tal. Era meia-noite e pouco, eu pensei, eu vou descer lá ver ele, né? Levei uma cerveja lá junto. Sentemos lá, ele estava chorando lá no colchão. Daí tomamos aquela cerveja. O que ele dizia? Não. Ele chorava, não, senhor? Ele chorava porque ele se sentia abandonado. Por quem? Não, ele se sentia abandonado. Ele morava sozinho, né? Aí tomamos aquela cerveja e tal, tomemos. Aí de repente apareceu aquela coisa lá. 1 litro de vodka. Meio louco, batendo em tudo. Entrou lá dentro, o Davis abriu a porta para ele entrar, e ele queria bater no Davis, queria brigar com o Davis. Eu não sei porquê, mas queria. E discutiam e brigavam, se empurravam, tirei ele para fora. Aí ele saiu para fora, ele começou a jogar pedra contra a casa, o Davis abriu a porta para ele entrar de novo. Ele entrou, tirei ele para fora de novo. Aí o Davis deixa para mim. Aí o Davis abriu a porta de novo, ele entrou. Sentaram lá no colchão, começaram a tomar aquela vodka, os dois. Ficaram tomando vodka. E eu sentado ali, eu disse pro Davis, tô lavando minhas mãos, tô indo para casa. Tá, então... E eu fui para casa. Certo. Dali em diante... Só vou interromper o senhor para não perder a linha dos acontecimentos. Quem abriu a porta nesse segundo momento, depois do senhor tirar algumas vezes, foi o Davis. O Davis. Daí ele disse para mim, deixa para mim. Eu vou acalmar.
Mas daí ele entrou lá e sentaram e Eles começaram... sentaram no colchão? No colchão, no chão, tinha um colchão lá. E começaram a tomar. Quando... Tal da vodka e conversando. Ok. Quando o senhor estava lá, como é que estava o ambiente? O ambiente estava organizado, estava desorganizado? A casa... Não, ali onde que ele estava, é sempre desorganizado. Ele tinha o lugar dele, o colchão dele, onde que ele dormia no chão e tal. Eu não cheguei a entrar para dentro dos cômodos, lá para dentro dos quartos. Lá para dentro eu não entrei. Eu fiquei ali com ele ali. Lá para dentro eu não cheguei a entrar. Esse colchão que eles estavam conversando era perto da porta ou era mais para dentro da casa? Não, era perto da porta, na sacada ali do lado, ali na porta. E o que tinha no entorno ali desse colchão, assim, era quais cômodos? Tinha uma cozinha, tinha uma sala, o que era? É uma cozinha com sala junto, do lado tinha uma lareira ali e tal. Tá. Certo. O senhor se lembra se quando o Tobias chegou, ele chamava também por um homem chamado Jones? Ele falava o nome desse Jonas? Não me lembro disso aí. Não? Eu sei que ele chegou alterado e queria bater no Davis. E não sei porquê, ele só queria bater no Davis e... Daí depois ele se acalmou no tal do... Então, quando ele entrou, ficaram no colchão. Então, daí, nesse momento, a situação se acalmou? Se acalmou. Eles sentaram e estavam os dois tomando vodka. Daí se acalmou. Daí o senhor ficou... Não, daí eu disse pro Davis, ó, tô indo para casa. Isso já era 00:30, 1h. Dali em diante, eu não sei o que aconteceu. Dali em diante, eu não... O senhor foi para casa por qual motivo? Eu fui para casa porque eles pararam de brigar, sentaram, estavam tomando, né? Porque daí eu fiquei... Primeiro estavam ali se empurrando e tal e tal. E daí, de repente, de um momento, começaram a tomar junto, sentado ali. Eu peguei e fui para casa, né? O senhor conhecia já o Tobias? O Tobias? Conhecia. O senhor já teve algum problema com ele? Não. Nunca tive problema com ele. E quando eles estavam bebendo ali no colchão, eles compartilhavam a garrafa ou bebiam um copo? Como é que eles bebiam? Eles compartilhavam a garrafa, tomavam junto. No bico? No bico. O senhor foi embora que hora mesmo? Olha, a hora certa eu não sei te dizer. Aproximadamente, né? Porque deu a virada do ano, daí eu tava em casa, daí desci lá com a latinha de cerveja, daí deu 00:30. Eu acho que era 1h30 quando eu fui para casa, por aí. 1h30, mais ou menos. Eu acho, mais ou menos. Não posso dizer certo, né? Não, certo não, mas tem uma ideia aproximada. Não, mas eu acho que por aí. Tá. E daí tem outra. Ele vivia lá na casa do Davis. Vivia lá, comia, tomava, comia, dormia lá. E daí para que foi fazer isso? Qual é o motivo? Isso eu queria saber, qual é o motivo. O senhor não sabe o motivo? Não sei o motivo. Isso eu queria saber o motivo. Na audiência que o senhor foi ouvido da outra vez, né, com a doutora juíza, o senhor disse que achava estranho e desconfiava de ter mais gente. O senhor falou isso. Isso aí. O que o senhor que depois quis dizer com isso? Porque depois que saí dali, não pode um tranqueiro esse daí fazer o que fez lá com o pobre coitado do Davis. Isso que eu falei. Eu achei estranho. Não pode. Por que não pode? Tu conheceu o Davis? Não. Como é que era o Davis? O Davis era um cara grande, forte. Você sabe qual altura mais ou menos ele tinha? Ele tinha 1,80 m mais ou menos, eu acho. Ele era forte ou ele era magro? Ele era forte. O Davis era... Sim. O senhor saiu de lá, viu alguma coisa acontecendo enquanto saía da casa? Não. Quando eu saí de lá, não vi nada. A partir da hora que eu saí dali, não vi mais nada. Daí não... Fiquei sabendo no outro dia, quando ele já estava no hospital. O David
tinha um valor para receber da Previdência, do INSS? Sim, ele tinha um valor para receber, sim. O senhor sabe se ele falou sobre isso na noite que você estava ali? Não. Só estou anotando aqui. O senhor conhecia um homem chamado Adelar Kerber, que tinha um mercado? Sim, eu conheço, mora lá em Tamalã. Uhum. O senhor ouviu comentários na comunidade de que ele poderia ter algum envolvimento com isso? Não sei dessa história aí. Não sabe dessa história? Não sei dessa história aí. O senhor sabe se o Davis tinha alguma dívida com esse mercado? Olha, que eu sei, não. Pode ser que tinha, mas eu não estou sabendo. Não sabe? Não estou sabendo se ele tinha dívida, alguma coisa. Uhum. Do histórico que o senhor conhecia o Tobias, ele já tinha atacado alguém dessa maneira, que o senhor sabe? Atacado para lesionar tanto ou matar alguma outra pessoa? Ele já fez isso? Eu não sei. Não sabe? Não sei. É somente isso, agradeço ao senhor. Obrigado. Promotor de Justiça, o senhor tem a palavra. Ok, obrigado, Excelência. Bom dia, seu Emídio. Bom dia. Seu Emídio, o senhor disse, vou detalhar algumas questões que o senhor disse aqui, que eu preciso de complemento às perguntas feitas pelo defensor. O senhor disse que ele chegou com 1 litro de vodka na mão. O senhor lembra se esse litro de vodka já estava pela metade, alguma coisa nesse sentido? Já estava pela metade? Tá. Uhum. O senhor disse que tirou ele de dentro da casa porque ele chegou todo baderneiro, fazendo bagunça. Isso. Quantas vezes o senhor tirou ele dentro de casa? 3 vezes. E ele continuava querendo voltar para dentro de casa? Voltar. Daí ele atirou pedra contra a casa. Daí o Davis foi lá, abriu a porta de novo, deixou ele entrar, tirei ele de novo. E quando o senhor disse que ele queria pegar o Davis, ele queria brigar com o Davis, ele queria bater no Davis, o que ele fazia especificamente para o senhor? Empurrava o Davis. Empurrava? Empurrava Dizia alguma coisa? Ele queria bater no Davis. Uhum, Ele entendi. queria bater. Entendi. Isso. Certo. O senhor disse também que ele estava triste, inclusive o senhor se emocionou e está tomando uma água agora. Essa questão dele estar triste, ele estava abandonado em casa, era um moribundo? Como é que era, como é que era a situação dele? É uma pessoa abandonada, tipo assim, né? Ele sei lá, vivia sozinho. Ele vivia naquela casa sozinho lá. E ele deu abrigo várias vezes pro Davis, lá pro autor, pro Tobias? Deu abrigo umas partes de vezes. Certo. Ixi. Uma última questão. Consta aqui, no depoimento que o senhor prestou lá perante a autoridade policial, perante o delegado de polícia, o senhor disse que, abro aspas aqui, que o Tobias entrou, o senhor tirou ele várias vezes, o Tobias entrou novamente na casa, ocasião em que ele foi até uma gaveta, pegou uma faca de serrinha e passou a bater na mesa com a faca de serrinha. Isso também. Isso aconteceu? Explique melhor isso pra gente. Aconteceu, ele batia também com essa faca lá, com essa serrinha, e ameaçava, né? O réu que pegou essa faca? Isso. Entendi. A vítima o senhor não viu momento nenhum com a faca na mão? Não. Entendi. A vítima, o Davis, era uma pessoa agressiva, de bater nos outros? Não. Eu conheço o Davis, assim, pra mim nunca ele fez mal. Tá certo. Eu estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Senhor Emídio, algumas coisas só para complementar também. Que horas o senhor tinha ido antes ali na casa do David, né? Antes de retornar na madrugada, é isso? Quando eu levei ele para casa? Como foi no dia 31? Não,
ele estava lá em casa, né? Que nem eu falei. Ah. Ele estava lá em casa. Uhum. O horário que eu levei ele para casa, não me lembro, mas era antes das 8 horas, eu acho, que ele estava lá em casa. Daí eu levei ele para casa. Uhum. Ele já estava bebendo na sua casa? Já estava o quê? Bebendo álcool? Sim, nós já tinha tomado. Uhum. Era para virar do ano, né? Uhum. Ele era para ficar lá, jantar lá em casa, daí ele, de uma hora para outra ele quis ir para casa. E daí eu peguei e levei ele. Uhum. E eu vim para casa. Tá. Daí o senhor mais tarde foi lá, né? Depois da virada do ano, foi lá ver como ele estava. Ele estava acordado ali no colchão, né? Ele estava bebendo ali também? Não. Uhum. E daí, quanto tempo depois do senhor chegar nesse momento que o réu chegou? O Tobias? Ah, eu desci lá, eu não me lembro o horário certo e tal, mas era 00:30 por aí, né? Era uma hora, eu acho. Eu acho que era uma hora e pouco quando chegou lá. E ele dizia que ele chegou alterado, então, o Tobias chegou alterado, queria bater, mas não falou nenhum motivo, não falou por quê, o que estava acontecendo que ele queria bater, porque parece que ele frequentava a casa da vítima, né, que eram próximos, né? A vítima já tinha dado abrigo, ele sempre estava lá, comendo, dormindo, então, em princípio, eles eram próximos. Então, não falou nada do que teria acontecido para, de repente, querer bater. Não sei o porquê. Uhum. Tudo bem, satisfeita. Pergunta aos jurados se eles têm alguma questão a ser esclarecida. O senhor? Só um minutinho. Eu vou levar uma caneta e um papel para o senhor. O jurado está perguntando se o David trabalhava. Trabalhava. Trabalhava? É com o que ele trabalhava? Ele trabalhava por dia, a hora que ele podia ir trabalhar, ele ia trabalhar. É, mas o que ele fazia? Por dia. Ah, por dia? Mas ele era o quê? Pedreiro? Serviços gerais? O que vinha, ele fazia. Ah, entendi. E como que ele se portava em relação aos seus pagamentos? Se ele era adimplente com as suas dívidas? Sabe disso? Se ele pagava em dia as dívidas dele? Quando ele tinha dinheiro, ele pagava. Quando ele tinha dinheiro, ele pagava. Entendi. Esclarecido? Ok. Então, pergunto às partes, se ao defensor e ao promotor, se dispensam a testemunha ou não, para fins de eventual reinquirição ou outra posterior diligência. Da parte do Ministério Público, a testemunha está dispensada, Excelência. Nós também dispensamos. Então, o senhor está dispensado. É parente do acusado? Só amigo. Amigo? Frequentava a casa dele? Era amigo íntimo? Sim, amigo íntimo. Ia bastante na casa dele. Então, será ouvido como informante. Tudo bem, doutores? Tudo bem. Será ouvido como informante. Não prestará o compromisso legal de dizer a verdade sob pena de incorrer em falso testemunho, porém peço que fale a verdade acerca do que lhe for perguntado. Tudo bem? Tudo. Primeiro, gostaria de saber, então, que o senhor me dissesse o seu nome completo. Jones Cristiano Schmitz.
O CPF do senhor, o senhor sabe? Ah, não sei de cor, não. Tudo bem. A idade do senhor? 38. A residência? Alto Boa Esperança, interior. O nome do pai e da mãe? Nelly Maria Schmitz, Delmar Schmitz. A profissão? Trabalho na Lactifruti. Uhum. Onde exerce a profissão? Faço suco. Suruvi. Onde? Em que lugar? Suruvi. Tá. Passo a palavra ao defensor público. Obrigado. Bom dia. Bom dia. O senhor conhecia também o David, que é a vítima do... Sim. O senhor era amigo dele? Meu melhor amigo. Em relação ao Tobias, o senhor falou que é também amigo dele, confirma? O Tobias? Nunca fui amigo. Sim, é porque o senhor falou que era amigo do acusado. Só de vista, sim, mas nunca de... Tá, então é para esclarecimento. O senhor não é amigo do Tobias? Eu conheci, mas não sou amigo dele, não. Doutor, falou que é amigo íntimo da... o senhor, eu perguntei se o senhor era amigo do acusado. Do Tobias. Se eu era amigo do Tobias? E o senhor falou só de vista. Eu nunca frequentei com ele nada. Tá. Era melhor amigo do... Davis. Certo. Aqui o senhor sabe já do que se trata, né, na morte do Davis. Como é que o senhor tomou conhecimento desse fato aí? Bom, vou começar no começo. Sim. No sábado, passamos eu e meu filho na casa do Davis. Ele estava no salãozinho de festa. Ele estava bastante alcoolizado. Até uma criança batia nele. Ele não conseguia caminhar, de tão alcoolizado que ele estava. E eu quis levar ele lá no meu pai e na minha mãe. Ele disse, não, Jonas, eu não vou fazer o que lá? Vou cair lá, estou muito bêbado. Assim ele falou para mim. Daí meu filho fez uma caipira para ele, que ele pediu. Meu filho foi lá, fez uma caipira para ele, eu fui. No dia seguinte, eu vindo para Tamanduá, antes de chegar na casa dele, o Paulo Wunder me atacou, me contando o episódio. Que o Tobias tinha de noite passado lá, gritando que tinha matado o Davis. E lá entregou uma faca, de tamanho de uns 30 centímetros. Então o Paulo mandou o filho dele ir buscar a faca, que o Tobias tinha deixado essa faca lá. E o piá dele foi lá e pegou a faca, uma faca prateada, comprida, no tamanho de uns 30 centímetros. Tá. E me mostrou. O Paulo disse que essa faca estava ensanguentada? Sim. Tá. Era uma faca grande? Uma faca grande, prateada, de uns 30 centímetros. Só para eu entender, o senhor viu essa faca? Eu vi a faca. Quem mostrou ao senhor foi? Quem me mostrou foi o filho do Paulo Wunder, que é falecido agora. Eu não estou lembrado o nome dele. Quando o senhor foi conversar, quando o Paulo foi conversar com o senhor, né? Vocês conversaram. Ele falou que o Tobias disse para ele ir lá ver o Davis? Exatamente. Falou. Disse que o Tobias estava todo ensanguentado também. E que era para... Ele disse que era para o Paulo ir lá na casa. O Paulo comentou para o senhor de uma situação dele ter sido ameaçado quando o Tobias foi na casa dele? Não entendi. Tá, vocês conversaram, você e o Paulo. Quando vocês conversaram, você e o Paulo contou para você que ele foi ameaçado pelo Tobias quando ele esteve na casa dele?
Não, isso não foi uma conversa assim de uns 3 minutos, eu e ele, nem isso. E daí eu já saí. Uhum. Aí o senhor prestou, eu estou me baseando no seu relato aqui, né, que o senhor prestou, né? O senhor daí fez o que depois dessa conversa? Daí eu saí e vim para o hospital. Eu vim para o hospital, atrás do Davis. Em direção ao hospital. É. O senhor encontrou pessoas no caminho dizendo para você assim que... Não. É que não, tem não um tô trecho lembrado. aqui no depoimento na polícia que o senhor disse o seguinte, só para entender. O senhor falou assim: soube que David não havia morrido, mas que estava hospitalizado. Deixou a casa do Paulo e seguiu para a vila de Tamanduá, onde afirma ter encontrado outras pessoas que se demonstraram surpresas ao verem o depoente. Haja vista que havia conversas que o depoente é você, né? Exato, sim. Também havia sido agredido por Tobias. Sim, exato. Eu tinha me Como é que esquecido foi disso. Eu fui na vila, tinha pessoas que pediram, mas como é que tu está aqui? Que tinham falado que tinham pegado tu também. Uhum. Exato, eu tinha me esquecido. Aí na noite anterior, só para esclarecer, o senhor no horário lá da madrugada do dia 1º, o senhor estava onde? Eu estava em casa. Em casa. A sua casa fica próximo ali? Fica uns 5 quilômetros longe. Uhum. O Tobias, que se o senhor souber, né? Ele era de outra parte da cidade ou ele era daquela comunidade ali? Ele fica entre meio onde o Davis mora e eu. Não, mas de onde ele veio? Ele morava ali desde cedo? O senhor sabe? Não. Ok, agora o último ponto das perguntas é em relação a uma suspeita que teriam informado, e eu queria que o senhor esclarecesse, sobre um dono de um mercado que tem envolvimento talvez com isso. O que o senhor soube sobre isso? Eu queria saber quem que mandou ele fazer isso. Há boatos, eu não posso provar, mas eu gostaria de saber muito quem mandou ele fazer isso. Tá. Porque assim o Davis devia no mercado. Okay. Eu também devia. Uhum. O senhor devia, se não se importar de dizer, quanto que Pode. O senhor devia? Pode falar. O senhor devia quanto? Eu devia uns R$600. O Davis devia R$2.500, uma coisa assim. E o senhor já sofreu alguma ameaça ou uma cobrança meio fora do normal em relação à sua dívida? Não. Não? E como que o senhor soube ali de que poderiam estar fazendo isso contra você ou David? Quem falou? Olha, é difícil a gente provar. Não é provar, mas é o seu relato. Só responder a pergunta mesmo. Não é uma prova. Eu preciso só saber assim, como que o senhor soube disso, entendeu? Não é uma acusação contra o dono do mercado também. Sim. É um relato sobre a situação. Eu prefiro ficar calado. Sem problema. O senhor tem algum medo de alguém para não falar? Não, a questão é provar. É isso. Mas o senhor não está prestando compromisso aqui com a verdade. Vou interromper aqui. A testemunha deve apenas responder as perguntas, tá? O senhor não tem nenhum ônus de provar nada, apenas responda a pergunta do defensor público dentro do que o senhor souber. Se não souber, é só dizer que não sabe. Se não se lembrar, é só dizer que não se lembra. Tá. Falaram para você que você estava para ser agredido também, então? Sim, falaram. Obrigado, sem mais. Passo a palavra para o promotor de justiça. Obrigado, excelência. Boa
Boa tarde, Jones. Bom dia. Né? Hoje estamos pela manhã, né? Bom dia, Jones. Jones, só uma pergunta. Você disse que foi ao hospital. Você conseguiu falar com o Davis, com o Davi? Não consegui. Falei com a irmã dele, a Doris. Pessoalmente com ele, não conseguiu? Não. Tá certo. Estou satisfeito, Excelência. Sem perguntas do juízo, pergunta ao jurado se tem algum questionamento, algum esclarecimento a ser feito pela testemunha. Não? Então, declaro encerrado o depoimento. Ederson Sidney Halber, isso? Isso. Bom, o senhor está aqui como testemunha da defesa, foi arrolado pelo defensor público. Não sei se já prestou algum depoimento neste processo? Só na delegacia. Na delegacia. Bom, aqui é a segunda parte do procedimento do júri. O senhor vai dar um depoimento aqui perante os jurados, que vão julgar a causa, certo? Eu vou fazer uma qualificação do senhor, depois vou passar a palavra para o defensor público, depois para o promotor de justiça. Pode ser que eu também faça algumas perguntas ao final, e os jurados também podem fazer perguntas ao senhor ao final, tudo bem? Tudo bem. Então, gostaria que o senhor me dissesse o seu nome completo. Ederson Sidney Halber. O CPF? 040 319 789/95. A idade do senhor? 43. Onde mora? Em Distrito de Tamanduá, no interior, Concórdia. O nome do pai e da mãe? Darcy João Halber e Alessi Halber. A profissão do senhor? Eu sou motorista. Uhum. O senhor é parente do acusado? Foi um amigo de infância meu. Do acusado? Do Tobias? Não, do David. O David. Vocês eram amigos íntimos? Próximos? Se criamos junto. Uhum. Bom, então, diante disso e considerando os demais depoentes, né, ouvirei como informante. Então, o senhor não tem o dever legal de... não presta compromisso legal de dizer a verdade sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, porém peço que fale a verdade acerca do que lhe for perguntado. Tudo bem? Tudo bem. Então, já feita a qualificação, passo a palavra ao defensor público. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Gustavo, sou defensor público, estou fazendo acompanhamento do júri, vou fazer umas perguntas ao senhor em relação a esse processo. Daquilo que o senhor souber, né, apenas. O senhor disse que era amigo íntimo do David, mas o senhor conhecia o Tobias já também na época? Sim. O senhor tinha alguma amizade com ele ou inimizade? Não, com a nossa turma não. Ele tinha a turminha dele lá, que eles são mais novos que nós, e nós tínhamos a nossa turma dele, os mais velhos. Era uma pessoa indiferente para você? Tanto não é amigo nem inimigo? Não, tá. Diferente. Aí, em relação ao que aconteceu, que o senhor não estava presente, acredito, né? Mas como que o senhor tomou conhecimento do fato? No dia seguinte que eu fiquei sabendo do acontecido, daí eu fui falar com o Mídio. O Emídio estava lá. Daí eu pedi ao Emídio, mas como é que aconteceu? Ele chegou, o Tobias chegou lá, estava bêbado. Daí chegou lá, o Mídio botou ele para fora da casa umas 2 vezes. Daí o Davis disse, deixa ele aí. Daí depois o Mídio foi para casa, eles ficaram bebendo os dois. Mas daí depois o Mídio disse que o Piá deu uma garrafada na cara do Piá. Mas o Emídio não viu essa parte, ou ele falou que viu? Não, mas o Mídio disse que... O Mídio me contou que o Davis ganhou uma garrafada. Não que o Mídio viu. O Davis me contou. O Mídio me contou que foi uma garrafada. Tá. Sobre o momento antes dessa situação, o Emídio falou para o senhor se, depois de ele tirar o Tobias algumas vezes da casa, eles começaram a beber normalmente, se eles estavam de boa, ou eles ficaram brigados até o final? Não, o Davis estava bebendo na casa dele e esse Tobias chegou lá com uma bebida também, tomando no bico. Tá, e depois que ele tirou o Tobias algumas vezes da casa, o Tobias entrou de novo na casa? Entrou. Tá, e quando ele entrou, o David, se o senhor souber, começou a beber com ele?
Diz que estavam tomando bem dizer, quase no bico, assim, tomando. Cada um tomava, mas depois daí aconteceu esse. Sim. Em relação a alguns momentos posteriores, no momento que o Tobias teria ido até a casa do Paulo no outro dia, o que o senhor soube em relação a isso? O Tobias daí ficou na casa do David até de manhã cedo lá. Daí ele estava indo para casa, na casa dele, em Boa Esperança. Ele passou lá na rua, o Paulinho Wunder estava lá fora. Ele disse: vai lá ver que eu acho que eu matei o Davis, ele disse. Daí foi embora. Ele teria dito ao Paulo, então... O Paulo Wunder. Para o Paulo ir lá... Para ir lá ver que ele achava que tinha matado o Davis. Tá bom. Só um minutinho. Em relação a outro ponto, já não é bem sobre isso, é sobre outro aspecto. O senhor tomou conhecimento de que isso poderia ter sido encomendado por alguém? Tinha. Havia uma suspeita disso? Tinha uns boatos lá na comunidade. Pode explicar um pouco sobre isso? Comentário é comentário, né? Diz que tinha sido um lá que mandou, inclusive era para pegar mais 2, não só o Davis. Isso aqui contaram lá em volta, né? O senhor chegou a saber, citaram quais eram as outras pessoas que poderiam ser pegas? Era para ser, inclusive um que estava aqui depondo também, o Jones, e um tal de, como é que é, eu chamo ele de Juca, é o Leonardo. O boato era de que quem teria mandado fazer isso, o boato? O boato que tinha em volta lá, disse que tinha sido o dono do mercado lá, o Adelar. E o boato era de que era para matar as pessoas ou para... Se o senhor souber, né? Só depois matar... Era achar a cara do piá em 3 pedaços, não é para matar daí. Não, mas o boato era no sentido de que você vai lá e faz o quê? Não, isso não foi comentado, só foi dito que o que foi comentado lá diz que ele tinha mandado o piá ir dar uma prensa nos piá ali, chegou nessa situação aí. Sim. O senhor sabe se essas pessoas realmente tinham dívidas lá? Olha, o Davis, acho que devia. Os 3 também deviam, na verdade. Tá bem, é só isso, obrigado. Passo a palavra ao promotor de justiça. Eu não tenho perguntas. Sem perguntas do juízo também, questiono os jurados se eles têm alguma pergunta, algum esclarecimento a ser feito pela testemunha. Não? Então, pergunto ao promotor e ao defensor se podemos dispensar a testemunha. Dispensões.